Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre Arrays em P5JS. Meu nome é Maria da Glória e eu, junto com a minha amiga Sofia Feitosa, vamos ensinar um pouco do mundo vasto de Arrays para vocês. Ok, como declarar e inicializar Arrays? Esse vai ser o nosso tema da aula, certo? Armazenando vários valores de forma organizada, tá certo? Hoje a gente vai aprender como declarar e inicializar esses arrays que a gente entendeu um pouco da teoria na aula passada, certo? Os objetivos da aula. A gente quer entender como os arrays se comportam, aprender a declarar e inicializar os arrays, conhecer a sua relação com as estruturas de dados e aplicar exemplos práticos no código, tudo bem? O que é estrutura de dados? Antes de aprendermos a inicializar e declarar arrays, existem alguns conceitos que precisamos compreender, tudo bem? Uma estrutura de dados contempla uma forma de organizar e armazenar informações importantes na memória do computador de forma eficiente, tudo bem? Permitem acesso e manipulação rápida dos dados inseridos, conferem organização e reutilização ao código, aumentam o desempenho do programa e economizam espaço de memória e ajudam a resolver problemas mais complexos como busca, organização e armazenamento de grandes volumes de dados, tudo bem? Ok, agora os tipos de estruturas de dados. Além dos arrays, existem outras estruturas de dados que são muito importantes e úteis na programação. Tem as listas, que é uma coleção dinâmica que cresce ou diminui. Tem a pilha, que segue o princípio de último a entrar e o primeiro a sair. Tem a fila, que segue o princípio de primeiro a entrar e primeiro a sair. E tem a árvore, que organiza as informações de forma hierárquica, como uma árvore genealógica. Tudo bem? Ok, agora vamos só dar uma recapitulada nos conceitos importantes, né, da aula passada. Primeiro é o elemento, né, que cada valor armazenado dentro de um array, né. O exemplo, tenho aqui o array, certo? O 1, o 2 e o 3 são os elementos desse array, certo? O índice, que é o número da posição que cada elemento ocupa, é o tal do endereço dos elementos, certo? Que ele sempre começa a partir do zero, então no array acima, o índice 0 é o índice, é o valor 1, tudo bem? Possui valor 1. E o total de elementos que tem um array. O array números tem o tamanho 3, ou seja, o comprimento 3, pois possui 3 elementos. Então, o total de elementos é o comprimento, tá bom, gente? Ok, agora, novidades mesmo. Declarando um array. Como que a gente vai declarar um array? Agora a gente vai aprender passo a passo, tá bom? Primeiro, você vai escolher o tipo de dado que o array vai guardar, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero um array de números, eu vou guardar só números. Se eu quero o array de texto, vou guardar só texto. Eu posso também utilizá-los embaralhado, né? Tipo, eu posso colocar palavras e textos e números também, só que pode ficar um pouco bagunçado, né? Pode também não fazer muito sentido. Vai depender muito, né, do que você vai querer, certo? Então, você vai pensar o que você vai guardar e aí, daí você começa o array, tudo bem? Ok. Segundo, você vai declarar o array usando as palavras ou let, ou var, ou const. Nesse caso aqui, ele utilizou o let, tudo bem? Agora, você vai definir o nome do array. Certo. O nome, ele não importa qual nome seja, tá bom? Só vou dar algumas dicas quando você for declarar qualquer coisa, não necessariamente precisa ser arrays. Pode ser até uma variável qualquer. Só quero que vocês aprendam algumas regrinhas que a gente usa na programação para deixar o código mais fácil de se entender, né? Quando você for declarar
o nome de alguma coisa em programação, você sempre vai colocar, se for 2 palavras ou mais, sempre vai colocar a palavra inicial começando com o minúsculo, certo? E a primeira letra da outra palavra você vai sempre colocar em maiúsculo para ficar mais fácil visualmente de separar essas palavras, tá certo? Porque quando você for declarar um array, você não pode colocar nem acento e nem espaço entre as palavras, tudo bem? Então, o nome do seu array tem que sempre estar juntinho, e para estar juntinho, é muito mais fácil você começar sempre as iniciais das segundas ou mais palavras com uma letra maiúscula para você conseguir separá-las, tudo bem? Certo, então depois de definir o nome do nosso array, a gente vai usar o sinal de igual e depois vai implementar os colchetes, que são os símbolos que representam o array, tudo bem? Então, esse array, por exemplo, ele declarou com a palavra let, ele deu o nome de números, e ele colocou o igual, e aqui ele abriu os colchetes para colocar os elementos dentro desse array, que é o nosso último passo, adicionar os elementos dentro dos colchetes, certo? Sempre separados por vírgula, tudo bem? Ok. Outra alternativa, nesse caso, ele já declarou os elementos de uma vez, logo após ter aberto os colchetes. Mas ele podia também ter deixado vazio e adicionar os elementos, né, declará-los depois, em algum outro momento no código. Você pode só deixar ele aberto ali e depois ir adicionando. Mas nesse caso, ele já adicionou tudo logo, tudo bem? Mas é outra alternativa você não adicionar, tá certo? Ok, agora como que a gente vai acessar os elementos desse array, certo? Como que a gente vai pegar cada elemento dele aqui? Primeiro, a gente vai escolher qual elemento a gente deseja acessar, certo? Nesse caso, vamos pegar esse elemento aqui, o 3, tá bom? A gente quer acessar ele. Ok, agora, relacionamos esse elemento com o seu respectivo índice. Qual é o índice desse elemento 3 aqui? O índice sempre começa do 0, então vamos contar o 0, o 1 e o 2. Então, ele tem índice 2, tudo bem? Ok, já relacionamos o índice. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um console.log, ou seja, ele vai escrever no nosso console, certo? Essa função console.log significa que ele vai escrever no nosso console, né, uma partezinha lá do programa que ela só utiliza texto, certo? Então, esse console.log e vai pedir para ele exibir esse elemento. Como a gente pede para ele exibir esse elemento? A gente bota entre os colchetes e bota o índice dele, certo? Então, nesse caso, a gente colocaria o índice 2. Sendo que aqui ele colocou o índice 0. Então, qual elemento ele está chamando? Qual elemento vai aparecer ali embaixo? Vai aparecer o elemento 1, tudo bem? Que vai ser o primeiro elemento. Aqui, ó, ele mostrou. Então, ele botou um console.log, o índice 0, ou seja, apareceu o 1. E aqui ele diz que é o índice 0. Tudo bem? Ok. Agora, um exemplo, certo? Aqui, vamos lá. Ele declarou o let e lista de alunos é o nome desse array, tudo bem? Aqui, ó, é o exemplo que eu digo das palavras com a inicial em maiúsculo, tudo bem? Aqui ele sempre coloca em minúsculo, sendo que quando chega em uma outra palavra, para diferenciar, né, para a gente conseguir ver o início da outra palavra, coloca a inicial maiúscula, volta para o minúsculo, depois a inicial maiúscula de novo e volta para o minúsculo, tudo bem? Tá certo. E aqui ele colocou igual, né? E ele declarou aqui o array dele. Ele botou na lista de alunos, primeiro a Ana, depois o Paulo, a Vitória e o Marcos, tá certo? Aqui é outro tipo de array, certo? Que ele utiliza o string. O string é o texto, tudo bem? Então, para você adicionar texto em array, você tem que colocar aspas duplas, aí você coloca o seu texto, fecha as aspas duplas e pronto, esse é o seu elemento. Aí você bota vírgula para separar do outro elemento e faz de novo.
as aspas duplas, o elemento, aspas duplas de novo. Tudo bem? Sempre assim. Agora, ele botou o quê? Console.log, o colchete, é 0. Ou seja, ele está chamando o índice 0 desse array. Qual é o índice 0 desse array, gente? O índice 0 desse array é Ana. Então, lá no console, vai aparecer Ana. Tudo bem? Ó, nesse exemplo, foi declarado um array chamado lista de alunos, que armazena 4 nomes e acessa o nome do primeiro aluno da lista, no caso a Ana. Outra coisa, vamos treinar, né, o que a gente já aprendeu na aula passada. Qual é o comprimento desse array? O comprimento do array são todos os elementos, ou seja, o comprimento dele é 1, 2, 3, 4. Ele tem o comprimento 4, tudo bem? Quantos índices tem esse array? 0, 1, 2, 3. Ou seja, esse array vai do índice 0 ao 3. Tudo bem? Qual o nome dele? Lista de alunos, certo? E quantos elementos ele tem? 4. É isso, gente. Agora, array de arrays. Agora ele vai ficar um pouco mais complexo. Ou seja, ele não vai apenas... O elemento vai ser um elemento único. Não. Nesse caso, cada elemento é um array simples, que no caso é um vetor. Então, esse array é composto de outros arrays mais simples, que no caso são os vetores. Tudo bem? Então, ó, nesse caso, a lista de alunos vai atribuir não apenas o nome de cada aluno, mas também, provavelmente aqui é a nota. Deixa eu ver. No exemplo ao lado, foi reutilizado o array anterior para fazer um array de arrays, no qual cada array interno armazena 2 informações, o nome e a nota do aluno. Então, aqui são as notas, tudo bem? Então, aqui é o seguinte, esse primeiro colchete, ele vai estar relacionado a esse último aqui, que é o array grande, tá certo? Agora, cada elemento desse array é um array pequenininho. Então, nesse primeiro elemento, é um array, um vetor, né? Com 2 elementos dentro dele, a Ana e 9, que ela tirou 9. O segundo elemento é Paulo e a nota dele, 10. O terceiro elemento, Vitória, e a nota 9. E o Marcos, que esse outro elemento é Marcos e 8. Nesse caso, qual seria o comprimento desse array? O comprimento dele continua sendo 4, porque aqui ele não está colocando separadamente Ana, 9, Paulo, 10, Vitória, 9, Marcos, 8. Não, ele está colocando eles divididinhos em caixinhas. Então, as caixinhas que vão ser os elementos. Então, aqui, ó, a gente tem uma caixinha completa, a gente tem 2, 3 e 4, tudo bem? Então, não seriam 8, que podia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, vão ser 4 caixinhas, tudo bem? Que cada uma delas armazena 2 informações, tá certo? Ok, agora operações com arrays. Agora vamos aprender algumas operações que podemos fazer com arrays, tudo bem? Vamos lá, acessando e modificando um array. Nesse exemplo, foi acessado o índice 2 do array. Em seguida, seu valor foi alterado para 99. Certo, vamos olhar para cá primeiro, depois a gente vê a explicação, tá certo? Nesse caso, vamos lá. Ele declarou esse array com o nome números e colocou nele, já declarou todos os elementos, certo? Aí ele colocou nesse array o 10, o 20, o 30 e o 40, tudo bem? Depois ele botou um console.log, aí ele colocou números, que é o nome do array, e botou os colchetes, que no caso ele está querendo o índice 2 dentro desse colchete. Então, ele vai mostrar lá embaixo qual número? Ele vai mostrar o 30, que tem o índice 2 nesse array, tudo bem? Certo. Agora, ele coloca o quê? Ele vai atribuir um novo valor para esse 2.
Agora o 2, que antes era 30, não vai ser mais 30, vai ser 99. Então, ele vai pegar esse índice 2, que é 30, agora ele vai dizer assim, não é mais 30, gente, agora é 99. Então, quando ele colocar o console.log, não vai mais aparecer o 30 lá, vai aparecer o 99. Aqui, ele não vai colocar necessariamente só para aparecer o índice 2, como ele fez aqui. Ele vai colocar para aparecer todo o array, certo? Ele colocou números, então vai mostrar todo o array lá, certo? E quando ele fizer isso, o que é que vai aparecer? Vai aparecer todos os números, sendo que quando for aparecer o 30, não vai aparecer mais o 30, vai aparecer o 99. Então, vai aparecer o 10, o 20, o 99 e o 40, tudo bem? Aqui ele fez a explicação, né? Então, nesse exemplo, foi acessado o índice 2 do array, no caso 30, né? Em seguida, seu valor foi alterado para 99. Assim, ao imprimir o array, no lugar de 30, teremos 99, tá certo? Ok, agora para adicionar elementos no array. Nesse exemplo, foram usados dois métodos de adição, o push e o unshift. O push, ele adiciona elementos ao final do array, enquanto o unshift adiciona no início, tá certo? Uma observação é que, caso a ordem de inserção seja importante, deve-se utilizar o push, tudo bem? Que ele vai adicionar sempre ao final do array, tá certo? Então, vamos entender melhor aqui no código, tá? Aqui, ele declarou com let, aí colocou o nome de frutas, tudo bem? Aí, ele colocou maçã e banana nesse array. Depois, ele utilizou o frutas. Esse ponto, ele quer dizer que ele está se referindo... esse push está se referindo a frutas, tudo bem? Quando tem o pontinho, quer dizer que esse push se refere ao array frutas, tá certo? Então, ele botou frutas.push e colocou laranja, tá certo? O que o push faz? Vamos lembrar? O push, ele adiciona elementos ao final do array. Então, nesse array que tinha maçã e banana, agora não vai ter mais só maçã e banana, vai ter maçã, banana e laranja. Lembrando que ele adiciona no final, certo? Então, quando ele colocar um console.log, frutas, que vai ser todo o array, né? Vai aparecer todo o array lá no console. O que é que vai aparecer? Vai aparecer maçã, banana e laranja, que foi a última coisa que ele adicionou. Tudo bem? Agora, ele vai fazer aqui o quê? Vai botar frutas.unshift, ou seja, o unshift está se referindo ao array frutas, tá certo? E ele botou entre os colchetes uva, tá bom? Ou entre os parênteses uva, né? Ou seja, ele vai adicionar esse elemento uva aqui no início do array, tá bom? Então, quando ele botar console.log frutas, o que vai aparecer agora? Vai aparecer uva, maçã, banana e laranja, tudo bem? Lembrando que unshift adiciona no começo e push adiciona no final, tá certo? Ok, a gente agora aprendeu a adicionar elementos no array, certo? E para remover esses elementos. Essa questão de remover, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o pop e o shift, tudo bem? Que são contrários do unshift e do push, tá certo? Então, se o unshift adiciona um valor no começo do array, o shift ele vai excluir um valor no começo do array. Do mesmo jeito, pop. Se o push adiciona um elemento no final do array, o pop vai subtrair esse elemento no final do array, tá certo? Então, vamos ver como isso funciona. Nesse caso, ele declarou um array chamado números, certo? E aqui ele colocou
1, 2, 3 e 4, tá certo? Então, esse array vai ser composto de todos esses elementos aqui. Aí, ele colocou números.pop. Nesse caso, não vai precisar a gente colocar nada dentro desse parênteses, porque a gente já sabe qual é o primeiro e qual é o último, certo? Então, vai colocar o pop e vai colocar console.log números. Quando ele coloca console.log números, depois de já ter colocado o pop, o que vai acontecer? Ele vai mostrar no console 1, 2 e 3. Por quê? Porque o pop vai sumir com esse último elemento, tudo bem? Então, ao invés de aparecer 1, 2, 3, 4, vai aparecer apenas o 1, o 2 e o 3, tudo bem? Agora, o shift, certo? Depois disso, ele utilizou o números.shift. Ou seja, depois de utilizar o número.shift e ele colocar o console.log números, o que vai desculpa, gente. O que vai aparecer agora? O shift ele tira o primeiro elemento, certo? Então, vai aparecer só o 2 e o 3, porque anteriormente a gente já tirou o último elemento, com o pop, tudo bem? Então, eu não me lembro se eu li, mas vamos reler agora depois da explicação, certo? Então, nesse exemplo, de forma similar com a técnica adicionar elementos ao array, temos um método pop, que remove o último elemento, e o método shift, que remove o primeiro elemento, tudo bem? Agora, para a gente consultar o tamanho do array. Nesses casos que a gente utilizou agora, nenhum deles a gente necessariamente precisaria usar esse comando de tamanho de array, porque todos eles eram arrays pequenos, certo? Mas imagina um array gigantesco, de, sei lá, 150 elementos. Você vai contar cada um para saber qual é o tamanho desse array? Não vai, né? Então, para isso, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o comando, né? A função length, tudo bem? Então, aqui, o que vai acontecer? Nesse array que ele declarou let.cores, perdão, né? Então, cores é o nome desse array. Nós temos o vermelho, o verde e o azul, tá certo? Quando ele colocar console.log cores.length, que é a nossa função que a gente está pensando, né? Para consultar o tamanho do array, o que ele vai mostrar lá embaixo? O tamanho desse array, o comprimento dele, é 3, tá certo? Então, vai aparecer lá 3, porque ele tem 3 elementos, tá bom? Então, nesse exemplo, o ponto length exibe quantos elementos há no array. Também é útil para percorrer um array com laços, assunto da próxima aula, tudo bem? Então, só um spoilerzinho da próxima aula. Ok, por último, a gente vai só fazer uma revisãozinha das operações que a gente fez com os arrays hoje, tudo bem? Então, aqui a revisão básica. Para ficar melhor os slides... para ficar não, né? Era para você fixar aqui. Então, para fixar melhor os slides anteriores, montamos uma tabelinha de consulta, tudo bem? Então, para adicionar no final do array, a gente usa o push. Para adicionar no início do array, a gente utiliza o unshift. Para remover o último elemento, a gente vai utilizar o pop. Para remover o primeiro elemento, a gente utiliza o shift. E por último, para saber o tamanho do array, a gente vai utilizar o ponto length. Tudo bem? Gente, essa aula se acaba por aqui. No caso, a primeira parte, que vai ser só a parte teórica, e a segunda parte, a gente vai fazer apenas exercícios, tudo bem? A gente separou essa aula em 2, para não ficar muito extensa e cansativa, tá certo? Então, nos vemos na próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!